O documento também reconhece a urgente necessidade de que líderes espirituais e políticos trabalhem juntos. Martin, a igreja e o Estado não estão prestes a se unir? 100%. Isto não é imagem da besta? Yep. Eles também reconhecem que precisam chegar a um lugar comum, mas não há um lugar comum no que tange a salvação. Isso é impossível. Enfim, eles sabem que o pluralismo em termos de diferenças, a cor da pele, gênero, raça, língua e culturas, são expressões de sabedoria de Deus na criação. A diversidade religiosa é permitida por Deus e, portanto, qualquer coerção a uma religião específica e doutrina religiosa é inaceitável. Isso é uma distorção enorme. Eles estão distorcendo a justiça. Ora, então se Deus permite o pecado, então devemos tolerar o pecado. É o mesmo argumento. É exatamente assim que é. Eles formulam as palavras de maneira a soar bom e correto. Mas você realmente tem que aplicar o que a Bíblia está te dizendo. Muito bem. Por que será que Deus permite problemas de gênero? Ele não criou o homem e a mulher? Eles não deveriam ser de comum acordo? Deus não deu diretrizes de como eles deveriam conduzir as suas vidas para serem felizes? Por um acaso a humanidade não alterou completamente essas diretrizes? Completamente, está Ela pior. não as inverteu? E ainda nos perguntamos por que temos problemas assim. Já a questão da raça é a coisa mais ridícula do planeta. Querer separar religiosamente os povos em termos de raça é simplesmente uma coisa ridícula. E quanto à linguagem? Eu pergunto a você, Martin, quem foi que confundiu as línguas? Foi Deus. Por que ele fez isso? Por causa da pecaminosidade do ser humano que estava querendo se tornar como Deus. E é isso mesmo. A língua daquela época unia a humanidade, permitindo a ela unir-se em apostasia também. Então Deus, em sua sabedoria, confundiu as línguas, para que não mais pudessem se unir. E talvez pudesse até mesmo buscá-lo em meio às suas dificuldades. Viu só? Na verdade, o que nós temos agora é igual à Torre de Babel. Porque naquela época, eles tiraram Deus da questão e agora, de novo, eles estão jogando Jesus para fora para tentar obter a unidade. Exatamente. Precisam excluir Jesus Cristo. Continuando, tudo isso é uma expressão da sabedoria de Deus na criação. Ora, Martin, mas será que foi assim desde o início da criação? Não. A diversidade religiosa é permitida por Deus, assim como o pecado também foi permitido. Sendo assim, qualquer conversa negativa a respeito do pecado, se você substituí-lo no lugar disso aí, não é permitido de acordo com o Papa. Qualquer conversa negativa em termos de religião também não é permitido de acordo com esse Papa. Nós reconhecemos a importância e o valor do documento sobre a fraternidade humana para a paz mundial e convivência mútua entre a Santa Sé e a Al-Azhar al-Sharif, adotada pela Assembleia Geral das Nações Unidas na resolução tal e tal. Martin, a Igreja e o Estado se uniram? Temos uma imagem? Sim. Temos uma imagem. Agora, vamos analisar o discurso do Papa. E, para que os nossos críticos não digam que isso não passa de conspiração, vamos pegar o que ele disse do próprio site do Vaticano. Temos aqui o discurso de abertura. Não é interessante que o Papa fez o discurso de abertura e o discurso final? Quem é o cabeça de tudo isso? Obviamente. Muito bem. Jornada Apostólica de Sua Santidade, o Papa Francisco ao Cazaquistão. Abertura e sessão plenária do 7º Congresso de Líderes do Mundo e também de Religiões Tradicionais. Discurso da Sua Santidade. Vamos dar uma olhada em algumas declarações, tanto do discurso de abertura quanto do discurso de encerramento. Vamos ver qual é a mentalidade que está sendo apresentada neles. Diz o Papa: é hora de perceber
que o fundamentalismo corrompe todas as crenças. Martin, nós sabemos que a crença é sempre um problema. E nós temos uma crença. A nossa crença é a palavra de Deus. E a denominação religiosa a qual pertencemos tem dito desde o seu início que não temos outro credo além da Bíblia. Esse é o nosso credo. Então, caso haja outro credo, por exemplo, o catolicismo tem outro conjunto de crenças que é apresentado em seu catequismo. E quando eu recebi educação religiosa quando criança, nunca me apresentaram a Bíblia. A única coisa que eu tinha que aprender era o catequismo. Acontece que o catequismo é totalmente contrário à minha crença atual, que é a Bíblia. Então eu simplesmente tive que escolher entre os dois. Ou eu ficava com o que diz a Bíblia, ou eu ficava com a crença católica, que é baseado em tradições humanas. Jesus disse: vocês adoram em vão, pois ensinam como doutrinas os mandamentos de homens. Vocês põem de lado os mandamentos em favor das suas tradições. E é exatamente isso que faz o catolicismo. Eles não permitem que suas tradições sejam contrariadas. Ora, Jesus não fez isso? Ah, com certeza. Ele não foi crucificado em consequência disso? Exato. Deveríamos esperar o mesmo? Sim, porque ele disse isso. É tempo para corações abertos e compassivos. Também é hora de deixarmos os livros de história, aquela maneira de falar que por tanto tempo, aqui e ali, tem nos levados à desconfiança e conflitos religiosos, como se fosse uma força desestabilizadora na sociedade moderna. Ou seja, vamos pegar livros como, por exemplo, a História da Reforma Protestante de Aubigné. Vamos jogar esse livro no lixo. Ou então queimar o livro de Martinho Lutero, Table Talk. É isso que ele propõe. Sim, não a história deles. Não a católica. Não. Somente aquilo que eles acham que não presta. Essas terras são bastante familiares ao legado de décadas de ateísmo imposto pelo Estado, a de que a mentalidade opressiva, ligada à mera menção da palavra religião, gerava um silêncio desconcertante. A religião não é um problema, mas parte da solução para uma vida mais harmoniosa na sociedade. Nós precisamos da religião para responder à sede de paz mundial e à sede pelo infinito que habita no coração de cada homem e mulher. Sabe do que realmente precisamos? Precisamos da verdade. Acabou. É a verdade que nos liberta, Exato. não a religião em si. Não. Pois uma religião pode se basear em ídolos estúpidos que não falam e nem pensam. Por esta razão, uma condição essencial ao desenvolvimento genuíno e integral humano é a liberdade religiosa. Vamos redefinir isso, uma vez que o Papa deixou bem claro que a liberdade religiosa é somente aceitável quando é sujeita ao bem comum. Exato. Irmãos e irmãs, nós somos livres. Nosso Criador afastou-se por nós. Esse é um jeito de dizer que ele limitou a sua absoluta liberdade a fim de permitir que nós, suas criaturas, fôssemos livres. Como poderíamos nós, então, coagir irmãos e irmãs em seu nome? Eu nunca, em minha vida toda, ouvi uma distorção tão grande como esta. Eu concordo. Jesus veio para libertar os cativos do engano, da tradição, justiça própria e da transgressão da lei de Deus. E ele está abraçando tudo isso. Cada pessoa tem o direito de dar testemunho público de seu próprio credo. Correto. Cada um tem o direito de fazer isso, propondo-a sem nenhum tipo de imposição. Esse é um método correto de pregar, opondo-se ao proselitismo e doutrinação, do qual todos são chamados a se afastarem. Martin, devemos ler a palavra de Deus e explicar a palavra de Deus. Este é um dever, é uma ordem.
E agora o discurso final dele. Terrorismo pseudo-religioso, extremismo, radicalismo, nacionalismo. Não é interessante que ele coloca esse termo aqui junto com os outros? Sim, especialmente se você considerar o recente movimento nacionalista cristão que tem havido nos Estados Unidos. Sim, nos Estados Unidos. Estas coisas, debaixo de um manto religioso, continuam a fomentar medos e preocupações a respeito da religião. Nestes dias, então, foi provado ser providencial que possamos reunirmos mais uma vez a fim de reafirmar a autêntica e inalienável essência da religião. Martin, este homem está feliz em poder unir a verdade e o erro em uma única organização. Mas acontece que até mesmo a verdade foi posta de fora. Perceba que em nenhum momento, em nenhum dos discursos, o nome de Jesus Cristo foi mencionado. É possível ter a verdade? É possível ter o caminho sem Cristo? Não.